Porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Porque Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um sábado, nos debruçamos em torno da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, que ela nos conceda neste sábado um amor radical ao seu Filho Jesus, na 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns e os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remédio puxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentarão e o vinho se perderá. Os odres, mas o vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinhos novos em odres novos. É interessante esse olhar que o nosso Senhor coloca diante de uma pergunta que os fariseus faziam. Seus discípulos não jejuam? E Jesus coloca essa frase tão bonita, tão marcante, para mostrar que ele é o vinho novo. A lei que ele traz supera a lei do Antigo Testamento, a lei dos fariseus, para mostrar que ele está ali. E a lei dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, é a lei do amor. O Evangelho de hoje quer marcar para nós alguns falsos moralistas, algumas pessoas que vivem a lei pela lei. Não que a lei seja ruim, nenhuma lei em si é ruim. Porém, a lei ela precisa ser marcada como um canal ou um lugar para o bem comum, não para o bem de alguns ou de uma ou de outra pessoa, mas para o bem comum. Lei que escraviza, lei que maltrata, lei que explora, perdeu o sentido da lei do bem comum. E aí Jesus traz para aqueles teólogos fariseus a lei do amor, que é a lei de todos para todos. Por isso Jesus vai dizer que vinho novos deve ser colocado em odres novos, ou seja, não adianta, é interessante aqui, tá? Muito interessante. Jesus queria que os seus discípulos rompessem com as diversas leis que existiam naquele tempo. Não que Jesus queria fazer revolucionários, não é nesse sentido, mas no sentido de que percebessem que a lei da qual eles viviam eram leis que os levavam a distanciar-se dos outros. Eram leis que os exploravam, eram leis que não permitiam-os ver como de fato as coisas como deveriam ser. A lei que levava ao egoísmo, lei que levava à prepotência, enfim. Eram leis que se protegiam os iguais. Mas o povo vivia oprimido. Não é muito diferente. As nossas leis,
As nossas leis de hoje, por exemplo, eu sempre digo para as pessoas, cadeia foi feita para pobres, pobres, porque rico não vai para cadeia. Rico hoje a lei favorece até a prisão domiciliar. Lá sabe lá como é essa prisão domiciliar, né? Bom, e que deveria ser lei para todos, então? Se é possível para esse, é possível para aquele. E, no entanto, você não vê pobres vivendo esse privilégio, digamos assim. Então, a lei continua sendo para poucos leis que privilegia os nobres, não para os pobres. Então, é importante entender esse evangelho como Jesus é o vinho novo e nós somos os odres. Devemos ser odres novos, porque Jesus quer entrar em nós como esse vaso novo que vai que vai absorver o vinho que é Jesus. Vinho novo, que é o Cristo, em odres novos que somos nós. Por isso que esse dito que Jesus faz aqui para nós. Muito interessante o evangelho de hoje, repito, que esse romper com as tradições mesquinhas, malvadas e egoístas dos fariseus daquele tempo. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de viver Jesus, o vinho novo, em nossos corações. Que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.